Salve, botequeiros e botequeiras do meu Brasil! Todos nós sabemos que o boteco é muito mais do que um estabelecimento. É um lugar de encontros, amizades, desabafos, risadas e principalmente de boa comida. E toda comida tem uma história, seja verdadeira ou criada. Vamos conhecer aqui a história e receita de alguns dos pratos e petiscos mais queridos dos botecos do Brasil e do mundo. Eu sou Bruna Ximenes e esse é o podcast do Papo de Colher. Me acompanhem também no Instagram, @Papo de Colher. Bora botecar? Se o assunto é boteco, se é isso que você quer, se liga nesse assunto, isso é Papo de Colher. Feijoada, forte como o Brasil. Courinho, bacon, rabos e orelhas de porco salgados, costelinha, paios, linguiça calabresa e carne seca, tudo combinado ao feijão preto, transformam o que poderia ser apenas um feijão gordo na nossa gloriosa feijoada. Estrela dos botecos, e em São Paulo, tradicionalmente, às quartas e sábados e, em ocasiões especiais, nas casas por todo o Brasil. A ideia de se combinar carnes com feijão ou favas, espécie de feijão que tem a diferença de não fazer caldo, é antiga, presente em outros pratos típicos como o cassoulet francês, por exemplo, ou mesmo outros ensopados que levam algum tipo de leguminosa, como a ervilha ou lentilha. Esse tipo de prato, inclusive, era muito prático para viajantes, que podiam levar carne salgada e os feijões, que se conservavam bem em seus alforjes e usando apenas uma panela e uma chama para cozinhar. Podiam preparar uma refeição com bastante sustância em suas paradas durante os longos deslocamentos. No Brasil colônia, conforme as rotas comerciais foram se estabelecendo, se tornava cada vez mais comum nas casas de pouso ao longo do caminho oferecerem aos viajantes esse cozido de feijão, com tocinho ou mais alguma carne se houvesse. Muitas vezes acompanhados de farinha de mandioca ou milho e cachaça. Olha a cachaçinha aí. No século XVIII, o viajante francês Jean-Baptiste Desprez, ao visitar o Rio de Janeiro, observou os primeiros traços do que se firmaria lá como feijoada, ao notar que os escravos urbanos se alimentavam costumeiramente de feijão preto, farinha de mandioca, laranjas e banana, e alguns aplicavam o dinheiro das mercadorias ou serviços que vendiam em troca de algum tipo de carne para enriquecer a refeição. Espertos, né? Porém, a feijoada completa, como falamos agora há pouco, só toma esses moldes no século XIX, ainda lá nas terras cariocas, onde o feijão preto até hoje é mais popular, sendo oferecidas em hotéis e pensões e em reuniões familiares, e mais pro final do século, em restaurantes e bares. Que aí a gente viu vantagem. De lá para São Paulo foi um pulo, e na segunda metade do século XIX, os paulistanos já podiam degustar uma saborosa feijoada no comércio da cidade. Ela nunca foi, portanto, uma comida exclusiva de escravos, como muita gente pensa. Esse mito surgiu no início do século XX, em um contexto de busca da nossa identidade nacional, com a ideia de um povo brasileiro surgido da mistura do índio nativo, do branco europeu e do negro africano, e onde a feijoada representaria essa suposta proximidade da África com o Brasil, por ser uma comida de escravos que teria caído no gosto popular. Pode não ser só de escravizados ou só de livres, mas certamente é do Brasil. Como já dizia essa crônica do jornalista e teatrólogo Joaquim José da França Júnior em 1877. Feijoada é a iguaria apetitosa e suculenta dos nossos antepassados, baluarte da mesa do pobre, capricho efêmero do banquete do rico, o prato essencialmente nacional, como o sabiá das sentidas poesias de Gonçalves Dias, negras caldeiradas, que falam em prol da grande naturalização mais eloquente de todos os deputados reunidos, e onde comer boas feijucas. Vamos lá! A feijoada do Bolinha é muito tradicional e famosa em São Paulo. Fica no bairro do Itaim. Eu ainda não provei, mas uma que eu conheço e gosto muito é a feijoada do Bar do Jão, do meu amigo Alê. Ganhador do Comida de Boteco várias vezes. E também já citado no episódio do Torresmo e em outros vídeos do canal. Vê aí!
Mas feijoada não é só coisa de boteco, é muito ligada também ao samba e às escolas que fazem muitas vezes para arrecadar dinheiro, e essas realmente são muito famosas e tradicionais, como a da Portela do Rio de Janeiro. E já que a feijoada tem essa raiz sambista, vamos dar a receita da famosa feijoada da Portela, da tia Vicentina, citada inclusive na canção do Paulinho da Viola. Provei o famoso feijão da Vicentina, só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina. Irmã mais nova do falecido Natal da Portela, tia Vicentina cozinha há muito tempo para as festas portelenses. E ela não faz segredo da sua receita não, que não é muito diferente das demais. Mas tem certos detalhes especiais, afinal, o todo não é simplesmente a soma das partes. Apesar de geralmente fazer feijão para não menos de 200 pessoas, ela dá aqui uma quantidade básica para 15. Então seria assim: 2 kg de feijão uberabinha, 1,5 kg de carne seca de boa qualidade, nem muito gorda, nem muito magra. O pedaço do peito geralmente é bom. 1,5 kg de costela salgada, 2 kg de tripa fresca, 1 kg de tripa salgada, 1 kg de linguiça tipo paio, 1,5 kg de tocinho de fumeiro, meio quilo de toucinho paulista, 1 kg de orelha, 1 kg de rabinho, 2 kg de chispe, que é o pé do porco, 1 kg de lombo magro, 1 kg de bucho salgado. É coisa aí, hein? Muita carne nessa coisa. Então vamos com o modo de preparo. De véspera, as carnes são lavadas para perderem o sal e postas de molho. Depois de preparadas cuidadosamente, limpa-se bem a tripa fresca, tira-se os pelinhos se por acaso ainda tiverem agarrados no toucinho, na orelha, no chispe. A costela é deixada inteira para não desmanchar durante o cozimento. Apenas o osso é quebrado com um facão de espaço em espaço para facilitar a divisão depois entre os vários pratos. Vicentina gosta de pôr tripa fresca porque é mais procurada, e tripa salgada porque dá um gosto a mais pro feijão. Mas dispensa a língua, que tantas pessoas insistem em colocar na feijoada. Faz, porém, questão do bucho salgado e do chispe, que dão um gosto todo especial. Também de véspera, pode-se catar o feijão para ganhar tempo, mas só no dia mesmo é que ele deve ser lavado antes de ir para a panela. Vicentina não gosta de deixar o feijão de molho de um dia para o outro, como quase todo mundo faz, né? Ela explica que é porque quando o feijão fica de molho, ele perde muito da cor. O feijão dela fica macio e grosso só com o cozimento, sem precisar socar. Fica com uma cor bonita de chocolate. Deve-se acrescentar que as carnes são cortadas de forma que cada um consiga receber o seu pedaço de tudo. As carnes, depois de preparadas, são escaldadas em 2 ou 3 águas sucessivas. Com isso, o feijão não fica salgado nem pesado. Enquanto as carnes escaldam, ela vai tirando a gordura por cima, de um modo que quando a feijoada fica pronta, não vê aquela camada de gordura boiando, sabe? Que faz mal para a digestão. Nunca ninguém passou mal com o feijão da Dona Vicentina, isso ela afirma. Finalmente vai tudo pro panelão com os temperos. Mas não de qualquer maneira não, tem toda uma regra aí, uma ordem lógica na disposição das carnes. O que custa mais para cozinhar, como a tripa, o bucho, o lombo, a carne seca, entra por baixo. E o que cozinha mais depressa, que corre o perigo de se desmanchar num cozimento excessivo, fica por cima. O toucinho, a costela, o chispe e assim por diante. À medida que as carnes vão ficando cozidas, ela retira e reserva. Os temperos para essa quantidade mencionada são: 1 cebola grande, picada, 4 folhas de louro, um pouco de alho, 2 dentes mais ou menos socado, pimenta do reino a gosto. A cebola, ela conta, ajuda a engrossar o feijão. Sal eu nunca precisei botar, porque tem os da carne, aí cobre-se com água e vai cozinhando. Geralmente umas 4 horas para essa quantidade de feijão. Se a água for secando, é só ir colocando um pouco mais. Vamos botar água no feijão e aí deixa fervendo. Depois de bem cozido, faz-se o refogado, que é o arremate, o gran finale do feijão da tia Vicentina. Ela frita no óleo 5 dentes grandes de alho socado, umas 3 cebolas grandes picadas, uma folha de louro. E quando tudo estiver bem douradinho e refogado,
ela coloca mais um pouco de pimenta do reino e joga tudo dentro daquele panelão do feijão. Os acompanhamentos, né, são couve mineira refogada com alho e óleo, torresmo, de toucinho de fumeiro, com farofa, arroz, laranja picada e às vezes ela faz, em vez de couve mineira, uma farofa de couve. Frita-se o toucinho para fazer os torresmos e então eles são reservados e na gordura que fica, ela faz essa farofa e quando tiver moreninha, junta as couves cortadas fininhas que já foram refogadas à parte. Indispensável também é o molho de pimenta bem fortinho, ao qual é acrescentado caldo de feijão coado e cebola bem batidinha. E segundo tia Vicentina, nada melhor para acompanhar uma feijoada do que uma cachaçinha ou uma batida de limão caprichada, ou uma caipirinha. E a sobremesa? Você vai aguentar? Não, nem se fala em sobremesa depois de uma feijoada dessa, ninguém pensa em mais nada, não é não? Gostou? Então segue aqui e indica pros coleguinhas botequeiros. Afinal, botequeiros que botecam unidos, bons botecadores sempre serão. Ah, e mandem fotos das suas botecagens, porque eu adoro passar vontade. Eu espero vocês nos próximos episódios e também no Instagram, @Papo de Colher. Eu agradeço muito a Lopes Calil, que acredita desde sempre aqui no Papo de Colher em qualquer plataforma. E aí, bora botecar? Até mais!